Estamos de volta, galera. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Na aula passada, eu falei para vocês que nós deveríamos privar os atributos da nossa classe, né? Então, por exemplo, a gente privou aqui o CPF e o e-mail para que não fossem acessados de qualquer maneira ou modificados de qualquer maneira. Tá, show de bola. Mas como é que a gente acessa e modifica os dados, já que a gente privou, né, e não teria mais acesso direto aqui fora? Aí eu falei para vocês que nós deveríamos criar os setters e os getters. Os getters nos forneceriam acesso aos valores e os setters a adicionar, modificar aquele atributo, né? Colocar valores. Aí nós fizemos aqui, por exemplo, o getCPF para retornar o valor do CPF, um getEmail que retorna o e-mail e fizemos o setEmail para poder modificar o e-mail, caso a gente queira, né? Adicionar um valor ao e-mail. Beleza, aí a gente fez isso aqui, né? A gente fez um setEmail, depois a gente conseguiu pegar o CPF e o e-mail aqui também e tal. Só que teve um problema, né? Quando a gente roda aqui, ó, run, o CPF ele é criado como null, porque a gente está criando uma nova classe aqui. A gente não está setando o CPF, porque não tem como, porque a gente não consegue fazer assim, ó, user.cpf, não consegue, tá? E nem tem também user.setCPF, a gente não tem essa função, tá? Mas a gente poderia fazer nessa função, mas eu disse que não, porque não faria sentido uma pessoa mudar de CPF. Por exemplo, uma regra de negócio seria a pessoa se cadastra com CPF e depois ela não pode mudar mais, porque não faz sentido. A gente não muda de CPF, pelo menos aqui no Brasil. Então, como é que a gente agora conseguiria colocar um valor do CPF inicial quando a gente criasse a nossa classe? Já que a gente não pode mais colocar direto e nem tem esse set CPF, por exemplo. Aí aqui entra um conceito interessante, galera, que é trabalhar com construtores. Ou seja, na hora que eu estiver construindo a minha classe aqui, eu posso colocar valores iniciais com que eu gostaria que essa classe fosse iniciada. Por exemplo, lá no JavaScript ou no TypeScript, como é que a gente colocaria um construtor? A gente faria assim, ó, constructor e o nome aqui, sei lá, assim, né, tipo um método, né? E faria assim, tá? Aí aqui a gente poderia dizer que a gente recebe, por exemplo, o name, CPF, e-mail. Aí depois aqui dentro nós faríamos this.name é igual a name. Assim é como nós faríamos lá no TypeScript, no JavaScript. Como é que a gente faz esse construtor aqui no Java? É um pouquinho diferente, mas tem no fim das contas é a mesma funcionalidade e é bem parecido, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai declarar ele como public e o nome da classe, tá? Se a gente quiser declarar aqui um construtor, a gente não tem aquela palavra constructor. A gente declara o nome da classe. Então, public user, tá? Uma função com o nome da classe, pronto. Essa função, esse método é o construtor. Então, toda função, todo método que estiver com o nome da classe, ó, aqui está vendo o nome da classe, o mesmo nome da classe, o Java vai entender que isso aqui deve ser executado assim que uma classe for instanciada. Show, vou salvar. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero receber aqui no construtor, vamos lá, eu quero receber um int age, quero receber um double height, quero receber um string name, quero receber um string CPF, quero receber um string e-mail, e tá bom. E o address eu vou deixar ele criando ali automaticamente. Então aqui depois eu vou fazer, olha, que diz age é igual ao age que eu estou recebendo aqui no construtor, this height é igual ao height que eu estou recebendo aqui no construtor, e assim os outros também, né? Name, então deixa eu pôr aqui o name, CPF é igual a CPF, e this e-mail é igual a e-mail. Perceba, eu tenho acesso ao CPF aqui dentro da classe, porque lembra, se ele está privado, ele está privado para ser usado fora da classe, como aqui, ó, em outros lugares. Porém, aqui dentro da classe eu posso usar. Então, como eu estou dentro da mesma classe, ó, então eu posso fazer uso dele. Então, eu recebo o CPF aqui como parâmetro e atribuo ele como valor lá do nosso atributo. Beleza? Então, vou salvar. Perceba que aqui deu um erro, ó, porque está dizendo, olha, é o seguinte, o construtor user está indefinido. Porque, na verdade, é o seguinte, ele espera receber esses parâmetros aqui, ó. Ele espera a gente passar esses parâmetros aqui para o construtor. Porque agora a gente declarou um construtor e está dizendo, olha, quando essa classe ser instanciada, eu quero que você receba na instância dessa classe esses valores. E aqui a gente não está passando nada, né? Então a gente deveria passar. Então o primeiro valor é o age, né? A idade. Então eu vou botar aqui 20. O segundo valor
é a altura, que é um double, então a altura é, bota aqui, sei lá, 180.5. O terceiro parâmetro aqui é o nome, depois CPF e e-mail. Então, vamos botar aqui, ó. O nome é um string, né? Então, Frank Rocha. CPF é um string também, então, bota aqui um CPF fictício. E depois o e-mail também, que é um string também. Então, frank@gmail.com. Perceba que agora ele parou de dar erro. Inclusive, aqui meu próprio VS Code mostrou aqui dizendo que esse primeiro parâmetro é um age, esse segundo é o rate, esse terceiro é o nome, o quarto é o CPF e o quinto é o e-mail. Isso aqui não está no código, tá, galera? Isso aqui é tipo um hint. É algo só para a gente saber o que está acontecendo, tá? Beleza, então agora eu não preciso mais disso, ó. Não preciso mais disso. Deixa eu deletar aqui. Então agora eu tenho o meu usuário criado já com o valor do CPF. Opa, deixa eu botar aqui. Aí. Já com o valor do CPF. Beleza? Então, se eu quiser, por exemplo, agora saber qual é o CPF desse usuário, eu posso fazer user.getCPF. Agora sim. Então, a única possibilidade de eu colocar um valor no CPF é no momento em que eu crio uma instância da classe. Porque eu tenho que passar... O CPF é um requisito de uma pessoa, de um usuário. Então, deveria passar na hora de construir essa classe, né? Salvei, então se eu dar agora um run aqui, perceba que ele exibiu. Então, é uma regra de negócio, né, galera? É uma lógica. Poxa, na hora que eu crio esse usuário, eu tenho que formar um CPF, mas esse CPF não pode mais depois ser alterado. Outras coisas até podem, mas o CPF não. Então, como eu privei aqui o CPF, e eu não disponibilizei um set CPF, por exemplo, então nunca mais eu vou poder alterar esse CPF de nenhuma maneira, tá? Show de bola, show de bola. E o que mais que a gente pode aprender aqui, né, galera? Tem uma outra coisa. Você pode estar falando assim, poxa, Frank, mas, por exemplo, eu gostaria de poder criar uma nova instância, sei lá, por algum motivo. Pode não fazer sentido aqui, mas por algum motivo eu queria também poder fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui, outro user é igual a new user. Opa, aí ele já até me deu aqui uns parâmetros aqui, mas eu não quero. Aí você pode falar assim, ó, Frank, eu gostaria de criar assim, ó, uma classe do zero, sem nada, sem passar nenhum parâmetro, para depois eu ir colocando aqui outro user.address. Eu queria fazer desse modelo antigo. Só que agora, Frank, ó, ele não aceita mais eu fazer uma instância se eu não passar os valores lá que o construtor está recebendo. Tem alguma forma de a gente resolver isso? Tem. Porque no Java, aí é um negócio massa do Java, é que aqui nós podemos ter mais de um construtor. Então, por exemplo, eu declarei esse primeiro construtor, que é um construtor que recebe parâmetros. Eu posso dizer, olha, Java é o seguinte, eu quero um outro construtor, user, que não recebe parâmetro nenhum, um construtor vazio. Então, eu quero, além de aceitar alguém construir essa classe sem passar nenhum parâmetro, eu também tenho a outra possibilidade de alguém construir essa classe passando esses parâmetros. Então, eu consigo ter mais de um construtor aqui no Java. Tá? Então, se a gente voltar aqui agora, perceba que não tem erro mais. Tá? Eu poderia fazer aqui, por exemplo, sei lá, outro user.setEmail, por exemplo, e colocar aqui chablau@gmail.com. Beleza? Eu vou imprimir aqui, ó, outro user.getEmail. Beleza, vou salvar. Vamos ver? Aqui, chablau@gmail.com. E o de cima também continua funcionando, ó, com os parâmetros. Tá vendo que eu fiz aqui o getCPF e ele mostrou aqui o getCPF. Então agora eu tenho dois construtores na mesma classe. Um que aceita que a classe seja construída sem passar nenhum parâmetro e outro construtor que aceita receber parâmetros na hora de construir essa classe. Então eu posso fazer uso dos dois, caso eu queira, tá? Show de bola? Então é isso aí. Na próxima aula nós prosseguimos com o conteúdo, galera. Valeu!